com a taxa Selic batendo lá nos 15%, a gente precisa ter uma conversa séria. Deixar dinheiro parado na poupança agora é quase como largar uma nota de R$ 100 em cima da mesa e virar as costas. Parece um exagero, né? Mas nessa análise, a gente vai ver que é bem por aí que a coisa tá indo. E o mais importante, vamos descobrir como resgatar esse dinheiro. Vamos direto ao que interessa, os números. Esse gráfico aqui já mostra o tamanho do problema, sem rodeios. Com apenas R$ 1.000 investidos por um ano, a poupança entrega pouco mais de R$ 82. Do outro lado, uma conta digital simples, que rende 110% do CDI, entrega praticamente o dobro, quase R$ 164. Essa diferença aí entre as barras não é só um desenho, é dinheiro de verdade que ficou pelo caminho. E aqui está o número exato para não ter dúvida. Quase R$ 82. Esse é o valor que, em só um aninho e com apenas R$ 1.000, foi perdido ao escolher a opção menos rentável. Pode não parecer muita coisa de primeira, mas é exatamente aqui que o custo de deixar para lá começa a aparecer de verdade. E isso leva a gente para o nosso primeiro ponto. Vamos entender como essa pequena diferença vira uma bola de neve e causa um prejuízo que, no fim das contas, pesa bastante no bolso. Para simplificar a conta, vamos comparar a poupança não com a melhor opção do mercado, mas com a mais básica e segura de todas, o Tesouro Selic. Mesmo contra ele, com R$ 1.000, a perda anual é de R$ 41. Pode ser o preço de um almoço, mas a história está só começando. Agora, olha só que interessante. É aqui que a escala muda tudo. Se em vez de 1.000 a gente estiver falando de R$ 10.000 na poupança, essa perda anual salta para R$ 410. De repente, não é mais um almoço, né? Já é uma conta importante que poderia ter sido paga com esse rendimento extra. E com R$ 100.000, a coisa fica gritante. R$ 4.100 por ano. Isso é uma viagem de férias que ficou no papel, um celular novo que não foi comprado, ou pior, um valor que podia estar lá, trabalhando, construindo um futuro mais seguro. Esse dinheiro não só rendeu menos, ele na prática evaporou. A grande pergunta é, por que isso acontece? É exatamente o que a gente vai descobrir agora. Por trás desses números tem duas taxas que mandam em tudo no mercado financeiro brasileiro. Entender como elas funcionam é o primeiro passo para nunca mais cair nessa armadilha. Bom, tudo começa com a famosa taxa Selic. Pensa nela como a taxa-mãe da nossa economia. Quando o governo quer controlar a inflação, ele sobe a Selic. Isso deixa o crédito mais caro e incentiva o pessoal a guardar dinheiro. Quando quer dar um gás na economia, ele baixa. O investimento mais seguro do país, o Tesouro Selic, está diretamente ligado a ela. Por isso, a Selic é a nossa grande referência de segurança. E coladinho na Selic, a gente tem o CDI. Essa é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles, sabe? Em operações super rápidas, de um dia para o outro. E ela anda junto com a Selic como uma sombra, sempre com um valor muito, muito próximo. Por isso que, quando o investimento paga 100% do CDI, isso quer dizer que o retorno dele vai ser praticamente o mesmo da taxa Selic. E esse é o nosso padrão de um bom rendimento com baixo risco. Certo. Agora que a gente já entendeu a raiz do problema, vamos para a parte boa, a solução. Existem alternativas que são tão seguras quanto a poupança, mas que fazem esse cenário de juros altos trabalhar a nosso favor e não contra. E esse quadro aqui resume tudo. Lá embaixo, a poupança, rendendo só uns 70% do CDI quando a Selic está alta. Logo acima, o Tesouro Selic e os grandes bancos digitais, pagando 100% do CDI, que é o que se espera de um bom investimento. E lá no topo, algumas fintechs que até oferecem um bônus para atrair clientes, com rendimentos acima de 100%. A melhor é óbvia, mas a pergunta que fica é: isso é seguro mesmo? A resposta é um sonoro sim. E o motivo está aqui. FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Pensa nele como um seguro que protege o dinheiro em até R$ 250 mil por CPF e por instituição. É a mesmíssima garantia que a poupança tem. Ou seja, para a esmagadora maioria das pessoas, a segurança é idêntica, não tem o que discutir. Ok, problema entendido, solução na mesa. Agora, a parte mais importante, o plano de ação. E são 3 passinhos tão simples que dá para fazer hoje mesmo, direto do celular. É só isso aqui. Primeiro, abrir uma conta gratuita num banco digital ou corretora. Leva minutos. Segundo, transferir o dinheiro para lá com um Pix, que cai na hora. E terceiro, dentro do aplicativo, na parte de investimentos, escolher um CDB com liquidez diária que pague pelo menos 100% do CDI ou o próprio Tesouro Selic. E pronto. Simples assim.
Não precisa ser um gênio das finanças para fazer o dinheiro render mais e melhor. E olha, pode parecer um passo pequeno, mas não se engane. Esse é, talvez, o movimento mais importante de todos. É o alicerce, a base onde a verdadeira construção de um patrimônio começa. A questão central é essa. A jornada para ter tranquilidade financeira não começa com umas estratégias mirabolantes. Começa com o básico bem feito. Quando a gente otimiza o primeiro e mais seguro dos investimentos, o poder dos juros compostos ganha uma força incrível. Aquele dinheiro que deixou de ser perdido hoje, quando é reinvestido, começa a gerar mais dinheiro amanhã. É a famosa bola de neve, só que agora trabalhando a nosso favor. Esse é o degrau mais importante. Então, para fechar essa análise, fica uma pergunta bem simples. Cada real que se tem guardado está trabalhando no máximo do seu potencial? Ou ainda tem dinheiro sendo deixado para trás, em cima da mesa? A resposta para essa pergunta pode ser o verdadeiro começo de uma nova jornada financeira.